Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui, como prometido, falando de esportes americanos, né? Voltando a falar de esportes americanos e falando um pouco de dinheiro. Nesta semana foi anunciada a contratação do Manny Machado, né? Shortstop, terceira base, que estava no Los Angeles Dodgers, né? Mas acabou o contrato dele e assinou com o San Diego Padres na Major League Baseball um contrato de 10 anos que vai dar ao jogador 300 milhões de dólares, né? Os detalhes desse contrato ainda não foram divulgados, né? Então a gente tem só esses números. Então vamos partir de um pressuposto aí de 30 milhões de dólares por ano. Normalmente esses contratos variam um pouco, alguns são assim, crescem, alguns vão diminuindo, aí tem de como tudo isso foi estruturado, mas são 300 milhões por 10 anos. Isso torna o contrato do Manny Machado o maior contrato pago a um free agent, a um agente livre, né, um jogador que estava sem contrato da história dos esportes americanos. Não é o maior contrato da história dos esportes americanos, tá? Os maiores contratos são de jogadores que estavam num time e renovaram o contrato, né, fizeram um novo contrato para ficar no mesmo time. Esses contratos antigamente não eram tão bons assim, mas nos últimos tempos são melhores. Por motivo óbvio, é um jogador que já está jogando lá, quer dizer, ele a torcida já conhece, você já conhece ele de perto, já sabe qual que é o desempenho dele, então você paga mais porque você tem convicção de que vai valer a pena, o que nem sempre acontece quando você contrata um jogador que vem de um outro lugar, às vezes não se encaixa no grupo, não se adapta à cidade, qualquer coisa pode acontecer, então ainda que são contratos muito bons, tem sido um pouquinho menores, né? De qualquer forma, esse do Manny Machado é um dos maiores de todos em qualquer situação. Mas isso me chamou a atenção aí para fazer um vídeo aí respondendo também uma pergunta muito comum: qual liga paga melhor? Qual liga paga maiores salários entre as três grandes dos esportes americanos, né? Tem o hockey, que é a quarta grande, mas o hockey está bem atrás, tá? Depois eu até falo rapidinho do hockey, só para vocês terem uma noção de como a questão aí é entre a NBA, a NFL e a Major League Baseball. O torcedor tende a acreditar que a NFL é a que paga melhor, porque a NFL é a liga mais rica, é a liga que tem mais audiência de TV, tem mais dinheiro, mas ela não é a que paga melhor, né? E por diversas questões. Tradicionalmente, a que paga melhor é a Major League Baseball, tá? Mas nos últimos tempos a NBA tem ganhado espaço aí. Definir qual é o maior salário dos esportes americanos não é tão simples assim, porque cada liga estrutura salários de forma um pouco diferentes, tá? Então, eu vou falar números aqui, que em alguns casos é um número preciso, é o número do que o jogador ganhou em 2018, tá? E em alguns casos, os casos da NFL, na verdade não é o número que o atleta ganhou na última temporada, é a média do salário pelos anos de contrato, tá? Porque cada contrato tem muitas minúcias ali. Eu vou explicar isso mais tarde, tá? Quando for falar da NFL, principalmente, que é a liga mais bagunçada. Bagunçada não, vai. Mas é a liga mais complexa de entender em relação a isso. Mas o jogador mais bem pago dos esportes americanos em relação a salário é o arremessador Stephen Strasburg do Washington Nationals, com 38 milhões de dólares em 2018. O segundo mais bem pago é o Max Scherzer, também arremessador, também do Washington Nationals, com 37 milhões. O terceiro é o Zack Greinke, arremessador do Arizona Diamondbacks, com uns 34, quase 35 milhões. O quarto mais bem pago é o Mike Trout, defensor externo do Los Angeles Angels, com 34 e uns quebradinhos ali, 34 milhões e 40 mil, uma coisa assim. Os quatro primeiros são da Major League Baseball. O quinto é o Stephen Curry, do Golden State Warriors, com 34 milhões. O mais bem pago da NFL é o Aaron Rodgers, o quarterback do Green Bay Packers, com 33 e alguma coisa ali milhões de dólares. Então você vê que assim, a Major League Baseball está acima, mas aí a NBA está próxima e as superestrelas da NFL um pouquinho abaixo, bem pouco mesmo. Você está ganhando tanto dinheiro assim também. Você está ganhando 30 milhões, vai ganhar 33 milhões a mais ou menos, vai fazer muita diferença. Você consegue pagar a feira, o condomínio, o aluguel, assim, você consegue fechar as contas, não tem problema não. Tá?
O que leva a isso, né, essa diferença? Porque a Major League Baseball, apesar de ser a liga, de ser uma liga menos rica que a NFL, e ser uma liga que vem numa trajetória mais estagnada em relação do que a NBA, por exemplo, que vem numa ascensão, por que a Major League Baseball aqui paga melhor? Então, é muito básica, teto salarial. A Major League Baseball não tem teto salarial. Então, na NBA e na NFL, os times, pelo acordo entre eles e pelo acordo entre eles e o sindicato dos jogadores, os times têm um teto salarial. Então, cada time pode pagar X milhões de folha salarial na temporada. Então todos os jogadores que ele tiver no elenco tem que se encaixar naquilo. Com isso, você acaba reduzindo um pouco o máximo que algum jogador pode ganhar, porque não adianta você chegar a pagar uma fortuna, porque senão aquilo vai afetar muito o seu teto salarial, né? Vai ocupar um espaço ali da sua folha salarial muito grande, e você não pode jogar isso lá pra cima. Você vai ter que incluir todos os outros jogadores do elenco dentro do que sobrar, né? Então por isso na NFL principalmente esse efeito é muito forte, né? Então os jogadores não conseguem ter salários tão mais altos assim, mesmo a liga faturando um monte. E isso é uma questão bem polêmica. Por um lado é positivo porque isso força os times a terem um certo equilíbrio técnico, né? Porque um time não pode ter jogadores tão mais caros que os outros na soma dos jogadores. Por outro lado, é uma questão que muitas vezes soa injusta ao jogador, porque no final das contas o time às vezes está faturando mais que aquilo, e poderia estar repassando os jogadores que no final das contas estão criando o desempenho que está levando a esse faturamento mais alto, e esse faturamento nem sempre é repassado adequadamente, ainda que esse teto salarial tenha todo um cálculo feito para defini-lo. A NBA também tem teto salarial, mas a NBA... esse teto salarial, ele é muito mais fácil de você não cumpri-lo, assim, você pode não cumprir, tem algumas cláusulas, você tem que acabar tendo algumas restrições a isso, mas dá para não cumprir. Tá? Então existe um pouco de flexibilidade nisso, então na NBA também acaba desgarrando um pouco. Na Major League Baseball não tem, né? Tem uma taxa que se um clube tiver uma folha salarial acima daquela taxa, ele tem que pagar uma multa em relação ao quanto passou. E nos últimos tempos, muitos times têm se esforçado muito para baixar desse patamar para não pagar mais a multa. De qualquer forma, pode passar. E durante muito tempo, não teve o New York Yankees, Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers, não viu problema nenhum em passar, tá? Então eles jogavam a folha salarial lá para cima mesmo e que se dane. Então, a Major League Baseball já teve teto salarial até os anos 70, mas num dos acordos trabalhistas, que quando foi renovar, essa cláusula foi derrubada, então não tem mais teto salarial na Major League Baseball. Então, agora qual que é o resultado prático disso? Na Major League Baseball, durante uns anos, ter os jogadores mais caros estava fazendo muita diferença nos times. Então tem um figurão, um medalhão, que é jogador experiente, que você já está pagando zilhões ali para tê-lo. Isso causava desequilíbrio, mas hoje isso não causa mais desequilíbrio técnico como causava. No beisebol, não ter teto salarial não é um problema como talvez fosse na NBA e como talvez fosse na NFL. Porque o esporte hoje acabou se renovando muito. Então os grandes jogadores, o auge de desempenho do jogador é mais prematuro, é lá pelos 25, 26, 27 anos, quando muito jogador ainda está no seu primeiro contrato profissional, que é um contrato de valor mais baixo. Então, o Houston Astros, por exemplo, tem uma folha salarial relativamente alta na Major League Baseball, mas foi campeão em 2017 sem ter a folha mais alta, tendo muitos jogadores novos que ganhavam relativamente pouco, tá? Esses jogadores, quando forem renovar, quando forem ter o próximo contrato, vão ganhar uma fortuna, mas dá para montar times competitivos sem isso. E na verdade tem sido cada vez mais a regra. O New York Yankees e o Boston Red Sox, que estão com times muito fortes, não é porque eles estão gastando, apenas porque eles estão gastando muito em contratando jogadores caros, é porque eles estão desenvolvendo seus jogadores na base, nas categorias de base, jogadores muito bons que estão surgindo, então o time fica mais barato. E isso tem a ver com várias questões. O estilo de jogo mudou, o estilo de jogo começou a exigir jogadores mais jovens, e também pelo fim do uso do doping, que foi uma coisa muito usada, muito comum no beisebol nos anos 90 até o começo dos anos 2000, começo da década de 2000.
porque o doping tinha uma coisa que assim, ele prolongava a carreira de veteranos, né? Então jogadores já consagrados, eles conseguiam, por meio de doping, se recuperar mais rápido de lesão, ou mesmo ter mais força, para jogar uma força que talvez ele já não tivesse. Talvez não, né? Eles já não teriam se não usassem mais o doping. Eles estavam usando, e então por isso eles prolongavam. E daí um jogador medalhão, famoso, esse é o jogador que consegue arrancar um bom salário quando for negociar uma renovação. Na NBA tem uma questão que pega, que faz com que os salários alguns salários estejam cada vez ficando muito mais altos, e cada vez mais a NBA está se aproximando da Major League Baseball, inclusive com uma tendência de ultrapassar, é que a NBA está crescendo muito, e o contrato de TV, teve uma renovação de contrato de TV nos Estados Unidos muito alta. Como o contrato de TV foi muito alto, o faturamento dos times subiu muito, então o cálculo do teto salarial subiu muito também. Então os times passaram a ter uma margem para trabalhar salários muito maiores. E na NBA também tem uma questão do basquete. O basquete é um esporte em que um ou dois jogadores, fora de séries, um ou dois craques no time, fazem muita diferença em relação ao desempenho final do time. Por exemplo, eu mencionei aqui os 4 maiores salários da Major League Baseball, né? O Mike Trout, o Mike Trout dos Los Angeles Angels, Zach Greinke do Arizona Diamondbacks, e os 2 arremessadores do Washington Nationals. Então são 3 times aí pagando os 4 maiores salários dos esportes americanos. Nenhum desses times se classificou para os playoffs do beisebol no ano passado. Por quê? Por melhor que sejam os jogadores, não faz tanta diferença. O time como um todo tem que ter jogadores, todo mundo tem que trabalhar aí suficiente. No basquete, um jogador, dois jogadores, então, que agora está na moda até 3, faz muita diferença. Um time bem meia boca, se você botar 3 jogadores ou 2 jogadores fora de série, não é que ele vai ser campeão só por causa disso, mas ele muda de patamar radicalmente. Ele muda de time de fundo de tabela para um time de classificação para playoff. Sobretudo se for no lado leste, né, que está muito mais fraco da NBA nos últimos anos. Então, na NBA, como os times ficaram com uma margem para trabalhar salário maior, porque o teto salarial aumentou, e um jogador ou 2 jogadores fazem muita diferença no desempenho final, os times estão vendo que vale a pena pagar muito dinheiro por esses jogadores, né? Então alguns salários têm subido rapidamente, né? Alguns jogadores com renovações têm tido aumentos muito significativos, e a gente vai ver agora o Kevin Durant vai ficar sem contrato no Golden State Warriors ao final dessa temporada, e eu não duvidaria que o Kevin Durant, de repente, dependendo de onde ele fosse, recebesse um salário muito alto, talvez passando a casa de 40 milhões por ano, ou chegando a esse patamar de 40 milhões por ano, que daí seria o maior salário dos esportes americanos como um todo. Então o basquete tem essa coisa que está fazendo os salários do basquete crescerem muito, e só não tem crescido mais porque criou-se essa onda das panelinhas nos times, né? Como teve o Big Three lá do Miami Heat no começo da década. Agora tem o pessoal do Golden State que se juntou para formar um timaço. Daí agora todo mundo parece estar querendo formar os seus grupinhos. O Houston Rockets, todo mundo está querendo formar os seus grupinhos aí de triozinho de jogador ali, de triozinho de craques. Para que isso seja possível, alguns desses jogadores têm que aceitar não ganhar tanto quanto eles poderiam, né? Mas eles têm aceitado. Então assim, o Stephen Curry está ganhando 34 milhões, é o maior salário da NBA, e talvez o Kevin Durant, o Klay Thompson, o DeMarcus Cousins também estão no Golden State, pudessem estar ganhando, talvez nem tanto, mas muito perto disso, só que daí explodiria a teto salarial, por mais que a margem tenha aumentado, não é tanto assim. Só que na NBA, muitos jogadores têm aceitado receber um pouco menos do que receberia para formar parte de um time campeão. Porque tem a vaidade de estar num time campeão, de ser campeão, até o desejo, que não é nem vaidoso, o desejo de querer ser campeão, você terminar a carreira com pelo menos um anel de campeão. E também porque na NBA, os contratos de patrocínio com fabricante de material esportivo são muito mais altos. Os contratos do basquete, né, são muito mais altos do que no beisebol. Então contrato com Adidas, com Nike, com Converse, com diversos fabricantes são muito altos, e por causa disso os jogadores, eles muitas vezes eles têm preferido receber alguns milhõezinhos a menos de salário, porque isso vai fazer com que eles sejam campeões, ou que eles estejam em times mais em evidência na mídia, e isso vai aumentar o ganho dele
com patrocínio. Então ele tem essa compensação e então no final das contas a conta bancária dele está bem garantida, tá? Mas por isso talvez a NBA ainda não tenha passado a Major League Baseball como os maiores salários, mas ela já poderia ter passado sim, ela está nesse ritmo de passar a Major League Baseball em maiores salários. A NFL que patina mais nisso. E o que acontece com a NFL? A NFL é a liga em que a associação de jogadores, que é como eles chamam o sindicato de jogadores, tem menos força, tá, para negociar acordos trabalhistas. E por causa disso, os jogadores têm mais dificuldade de negociar certas coisas. Por exemplo, na Major League Baseball, o Manny Machado assinou esse contrato que eu falei, 300 milhões por 10 anos. Isso significa que ele vai receber 300 milhões de dólares. Não importa o que acontecer com ele, ele vai receber 300 milhões de dólares, a não ser que ele, por algum motivo, não queira receber esse dinheiro, tá? Mas ele vai receber 300 milhões de dólares, isso é garantido, é garantido. Na NFL, os salários não são inteiramente garantidos. Tá? Então, o salário, por exemplo, um salário que vai lá, você chega e acerta um salário de pegar uma conta fácil, vai 10 milhões por 5 anos, são 2 milhões por ano. Não é garantido que você vai receber esses 10 milhões ao final dos 5 anos. Se durante esse período o jogador tiver alguma contusão grave e for dispensado, uma parte do dinheiro do resto do contrato ele não vai receber. Tá? O valor garantido no salário é muito baixo em relação à NBA e principalmente à Major League Baseball. A Major League Baseball, tudo que está no papel vai chegar na conta bancária do jogador. A NFL não. Então alguns salários da NFL até são muito altos, como esse do Aaron Rodgers que eu falei, só que se a gente pegar a quantidade de dinheiro garantido ao jogador, ela já fica bem mais baixa em relação aos salários que a gente vê na Major League Baseball. E outra questão da NFL é que muitos dos pagamentos que o jogador recebe no time não é na forma de salário, tá? É na forma de bônus. Então quando o jogador assina um contrato, ele ganha luvas, né? O que seria luvas, né? No futebol brasileiro a gente chama de luvas, né? É um bônus que não é salário, tecnicamente, mas é um dinheiro que ele está ganhando quando assina um novo contrato. E tem bônus por desempenho, bônus por classificação, tem muito bônus ali no meio, tá? Então o jogador, no final das contas, da NFL recebe tanto, ou às vezes até mais que do beisebol, daí depende muito do que acontecer na temporada. Mas não é um dinheiro garantido e não é um dinheiro na forma de salário. Tá? Então salário, o beisebol paga mais, NBA é a segunda colocada, mas está crescendo, está chegando perto do NFL, NFL paga terceiro lugar, é a terceira que mais paga. Mas tem todas essas particularidades de cada liga. MLB é muito bom de salário fixo, o salário fixo é dele, vai receber, não tem problema, não tem risco. NBA, a grande vantagem da NBA, muito contrato de patrocínio. A NFL tem contrato de patrocínio, não tanto, mas tem muito contrato de patrocínio, mas principalmente muito bônus, muito dinheiro fora do salário, né? Então dinheiro que não é garantido, que isso é ruim, mas é um dinheiro que muitas vezes entra ali, então os grandes jogadores recebem fortunas também, tá? A NHL, que eu não falei, e porque eu nem quero comparar, o jogador mais bem pago da NHL na temporada passada foi o Connor McDavid, garoto ali do Edmonton Oilers. O salário dele foi de 13 milhões de dólares. Então você vê que assim, a gente está falando de jogadores que ganham acima de 30 milhões nessas três grandes ligas, e na NHL o mais bem pago é 13 milhões de dólares. Eu ficaria muito feliz ganhando 13 milhões de dólares por ano. Tá? É mais de 1 milhão por mês. Mas não compara, né? O nível de grandeza é outro, né, da NHL em relação às três principais ligas dos Estados Unidos. Mas é isso então, pessoal, acho que deu pouco para entender como funciona isso, por que o beisebol é que tem os maiores salários, mas quais são as vantagens financeiras que as outras duas grandes ligas dão, e também porque elas estão um pouco para trás em alguns momentos, mas no caso da NBA principalmente está crescendo muito e tende a passar em alguns anos. Mas é isso então, falou, até mais e... Bom, vou pensar em breve num outro vídeo de esportes americanos. A temporada da MLB tá para começar, né? Os times já voltaram para a temporada, já estão treinando. Então daqui a pouco eu pinto com algum assunto disso aí, ou também falando de NBA e de NFL. Beleza? Então, até mais.